Olá para você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Rafael e quero aqui apresentar para vocês a minha resolução da nossa tarefa de um sistema de comparativo de ordenações, né, entre ordenações que foram estudadas em nossa disciplina de Estrutura de Dados 2, junto com o nosso professor Fernando Sabinelli. E antes de mostrar aqui todo o app de comparativo, né, com todos os menus e sua funcionalidade, a gente tem que dar uma revisada entre os nossos métodos de ordenação e as suas implementações, né? Eu vou começar pelo Quicksort aqui, tá? Então a gente tem o nosso método de Quicksort otimizado. A gente teve que implementar essa otimização por conta de erros de Stack Overflow que estava ocorrendo, né, durante a execução desse método de ordenação aqui, certo? Então, aqui a gente tem nosso Quicksort otimizado. Então, ele vai definir um número como pivô, né? E esse número pivô aqui vai sempre pivotar entre os elementos, né, dentro do array, né? E a gente, para passar sobre essa funcionalidade de pivotar, né? Então, primeiramente se faz um laço, né, para a troca dos elementos enquanto há menores números do que o definido como pivô, né? Então a gente define o número como pivô aqui também dentro do nosso método quebra-pivota, e a gente vai realizando trocas enquanto esse pivô, né, for maior do que números que estão sendo analisados junto com ele, né? Então esse número pivô é como se fosse um número de referência. E aí a gente vai realizando trocas entre os números que são menores do que ele, né? E depois a gente faz uma troca final, né, desse número pivô, né, porque ele estava sendo analisado e os números são posicionados de acordo com ele. E aí a gente tem que colocar ele na posição correta também, certo? Então a gente tem aqui também a nossa implementação do método de troca, né, que é chamado aqui, né, de maneira simplificada, né, no método quebra-pivota. E aí a gente realiza, né, também a recursão, né, para realizar a nossa ordenação, certo? O nosso sort. Passando então para o método de selection sort, né, o método de ordenação selection sort, a gente tem o public aqui que será chamado, né, o nosso sort. E aí a gente define a quantidade de elementos dele, né, do array que foi passado como parâmetro. E a gente tem um laço aqui para a realização de trocas do nosso sort, né? Então a gente guarda a posição menor, né, que é retornada através desse método de busca do menor número. Então aqui dentro desse método de busca do menor número a gente tem um laço para encontrar o menor número do array, né, no caso a sua posição, né? Então, enquanto a posição atual for menor que a posição do menor número, né, no caso a gente está tendo um laço aqui que está passando entre as posições, né, e aí a gente vai sempre buscando o menor número, né, a posição do menor número, desculpa, para ser retornada aqui no nosso método, né, e a gente guardar nessa variável aqui. E aí depois a gente simplesmente realiza uma troca, né, entre a posição atual e a posição do menor número, né, e a gente vai fazendo isso repetidamente, né, até passar por todas as posições do nosso array, certo? Então ele vai trocando sempre entre a posição do menor número com a posição atual que ele está passando ali do vetor, do array, certo? Passando agora para o nosso merge sort, né, o nosso merge, lembrando que ele vai dividir, vai sempre dividindo o array pela metade, né, para a realização da análise. Então, a cada vez aqui ele vai dividindo pela metade o merge, né, isso de forma recursiva, e aí ele vai intercalando as posições, né, para realizar essa análise entre os dois arrays que ele vai analisar, certo? E como ele faz essa intercalação, digamos, né? Uh, ele vai definir dois marcadores, né? O marcador no array inicial e o marcador no segundo array, né? Cada array tem seu marcador e que vai percorrer nas suas posições, e o nosso array final vai ter um marcador final, certo? Então, a gente define um laço para inserção de elementos do array de resultado,
né? E a gente vai caminhando esses marcadores até chegar no miolo e o marcador 2 até chegar no término, né? Lembrando que a gente define, a gente divide pela metade o nosso array, né? E aí os marcadores vão caminhando, marcador 1 na primeira metade, marcador 2 na segunda metade, né? Então a gente faz uma verificação aqui, né? Se o elemento do marcador 1 for menor que o 2, a gente insere o nosso array de resultado, certo? E aí depois a gente vai simplesmente incrementando, né? Para passar para a próxima posição do array final, né? E aí intercalando cada posição e adicionando lá, certo? E aí a gente tem mais outros dois laços para caso sobre elementos da primeira metade ou da segunda metade, né? A gente adiciona esses elementos que restaram da nossa intercalação, né? No nosso array de resultado final. E aí depois a gente simplesmente adiciona esses elementos ordenados no array que foi passado como parâmetro, porque ele vai ser retornado, né? Ah, e as trocas são incrementadas também, né, a cada intercalação que é realizada aqui, né? Já que trocas entre posições não são realizadas, então cada vez que ele faz uma intercalação entre as posições e o elemento é adicionado, né, a gente realiza uma troca, certo? A gente incrementa essa variável. Essa variável também possui nos outros métodos de ordenação, no insertion eu vou passar por último ainda, mas no selection sort a gente também tem, né, a cada troca que é realizada a gente incrementa essa variável aqui também, e a gente também incrementa essa variável no método de trocas do quicksort, tá? Essa variável vai ser utilizada posteriormente, então vamos continuar aqui para o nosso insertion sort, né? A gente tem aqui o nosso método de sort, que vai ser chamado passando como parâmetro um número também, tá? E aí a gente cria um laço, né, para análise e troca entre os elementos, né? No caso, a troca está sendo realizada por outro laço aqui dentro. A análise está sendo realizada pelo for e a troca dentro dele, né? Então, a gente tem aqui o nosso while, né, que por posições que ele está analisando, né, ele vai ver se o elemento anterior do elemento que ele está analisando é menor. Se for menor, ele tem que realizar uma troca, né? Não, no caso... Não, no caso eu troquei. Ele vai estar analisando ele vai pegar uma posição de análise, né, e verificar se o número próximo a ele é menor, né? Porque se for menor, deve ser trocada essa posição, né? Se um número que está na frente do outro for menor, ele tem que trocar entre esses dois, né? Então ele vai realizando trocas sequenciais, digamos, né, a cada posição do nosso array. E aí ele recebe esse número, né, através do nosso... Recebe esse array, no caso, através do nosso método de troca, né? Que também é bem parecido com dos outros métodos de ordenação, né? E aí ele vai decrementando a posição de análise, né? Até porque ele está indo de maneira sequencial entre cada posição do nosso array, certo? E aí agora a gente tem a nossa main, né? A aplicação final aqui para a nossa análise, né? Dos métodos de ordenação, né? Queria ressaltar aqui que existe uma etapa, né, que a gente faz análise do tempo de execução, né? Eu estou realizando a análise por milissegundos, né, porque com a minha máquina que eu estava realizando em segundos, só que era sempre zero, né? Então eu decidi fazer a análise por milissegundos, né, para ter uma diferença um pouco mais precisa, né, e para definitivamente aparecer valores aqui no nosso menu de resultado final, tá? Mas vamos passar por toda a estrutura aqui, né? Então a gente cria um laço do while e, né, para apresentar todo o nosso programa, e logo de cara, né, ele apresenta um menu onde a gente pode selecionar a quantidade de elementos por ordenação, né, e a gente define isso numa variável, né, conforme o usuário seleciona a quantidade de elementos, né, do nosso array, e a gente define o nosso array aqui conforme a nossa quantidade de elementos, né. Eu estou fazendo 4 arrays diferentes, né, um array para cada método de ordenação, né, e aí a gente mostra para o usuário, né, para ele definir qual é o método, qual é a ordenação da estrutura que ele quer, né? Se ele quer uma estrutura com números randômicos, uma estrutura com números ordenados de forma crescente, né, ou ordenados de forma decrescente, para ver diferentes comportamentos da estrutura em diferentes cenários, né? E aí a gente faz essa inserção de elementos conforme o usuário
escolheu aqui. Então, se a opção é randômica, a gente define aqui o nosso objeto random, né, para geração de elementos, e adiciona os elementos em cada array, né, nos 4 arrays. Lembrando que os 4 arrays são iguais, né, para a gente ter uma análise mais precisa entre os nossos métodos de ordenação, né. E aí, caso seja em ordem crescente também, né, a gente faz um laço simples aqui, né, e eu estou adicionando, né, a cada 10 elementos. Eu não estou fazendo de forma sequencial normal, né, 1, 2, 3, 4, 5, né, eu estou fazendo como se fosse 10, 20, 30, 40, para diversificar um pouquinho, né. E aqui também, né, na decrescente, a mesma coisa, eu estou fazendo de 5 em 5, né, então é como se fosse 20, 15, 10, 5, né, só para diferenciar um pouco. Então a gente tem os nossos três aqui, né, os nossos três métodos nossas três estruturas, né, com diferentes ordenações, conforme o usuário definiu lá, né. E aqui é a parte do cálculo do tempo de execução, né, então a gente define os tempos de cada um, né, a gente coloca o now, né, em cada um dos 4, a gente faz o método de ordenação, né, e depois a gente calcula o tempo dele entre o antes de ser executado e o agora, né. E a gente coloca cada um desses três aqui. Então, tem um método de ordenação, a gente calcula. Tem outro método de ordenação, calcula. Tem outro método de ordenação, calcula, e assim seguidamente, né. Vai lembrar que eu acho que, na verdade, é de maneira diferente, né? Porque como a gente tem que calcular a cada método de ordenação, né? Então, esses local date time aqui tem que estar antes de cada um, certo? Então a gente tem o tempo quick, executa, e o tempo entre antes de ser executado e depois, né? Aqui da mesma forma, né? Antes do insertion e também antes do selection. Exato. Prontinho. Certo? Então a gente tem o cálculo aqui entre cada método de ordenação, né? A gente define um tempo inicial, né, antes deles, executa e depois a gente calcula o tempo total de execução entre o método de ordenação, certo? Isso com todos os 4. E aí depois a gente apresenta, né, uma telinha de resultado final, né, um menu de resultado final para o usuário com todas essas informações calculadas, né? Então a gente tem o algoritmo, o tempo de execução, lembrando em milissegundos, né, e a quantidade de trocas que ele realizou também, que a gente está utilizando aquela variável de trocas que eu mostrei em cada método de ordenação anteriormente, certo? Então, se a gente for executar aqui, né, a gente seleciona, por exemplo, 50 elementos, né, de maneira randômica, e ele nos apresenta o tempo de execução, certo? Como é bem curto, como são poucos elementos, né, ele vai apresentar 0 mesmo, né? Mas se eu for colocar, por exemplo, 20 mil elementos, né, de maneira randômica, né, ele apresenta aqui o tempo de execução de cada método de ordenação, né, em milissegundos. E a quantidade de trocas que ele realizou, certo? Então, vou até realizar novamente, né? Eu vou fazer a análise de novo com os 20 mil elementos, de maneira ordenada crescente já, né? Pra gente ver o comportamento de cada algoritmo. O insertion sort, né, nem realizou troca nenhuma, né? Ele foi inteligente, deixou a estrutura como estava, né? E os outros também têm os seus tempos de execução e a quantidade de trocas. A gente realiza novamente também com 20 mil elementos, que é mais fácil de exemplificar, e de maneira ordenada decrescente, né? E aí a gente tem aqui a quantidade de trocas do insertion sort, do selection também, e entre todos os algoritmos, certo? E aí, até com os 10 elementos, né, como é pouca coisa, a gente faz de maneira randômica, né? A gente tem a quantidade de trocas, mas o tempo de execução, de novo, como é bem curto, né, aí eles acabam realizando de maneira bem rápida, o tempo colocado como 0 mesmo, tá? Então, é isso, né, o que eu tenho para apresentar. Espero que vocês tenham gostado e compreendido tudo que eu implementei. E é isso, até uma próxima, pessoal.